Muito boa noite a todos, então. Vamos iniciando as nossas atividades, buscando a nossa conexão com Jesus, com o nosso querido Pai João, com todos os benfeitores que nos assistem, com Ismael, o anjo tutelar da pátria brasileira, com todos esses espíritos que fazem parte das fraternidades do espaço, que juntos velam pelo nosso planeta nesse momento difícil. Vamos elevando nosso pensamento para buscarmos a presença desses amigos queridos, nos ligando na frequência do bem, na frequência do amor, para que possamos assim assimilar esses bons fluidos, para que sejamos inspirados no bem, na fé, no otimismo, na esperança, nessa certeza de que Deus está no comando e que a vitória é divina. Não é? Por mais que as coisas pareçam estarem assim à deriva, esse barco está sendo comandado por Deus, Jesus está no leme principal e nós fazemos parte dessa tripulação de marinheiros que estamos dispostos a servir a Jesus. Que nessa noite, mestre querido, nós nos fortaleçamos nesse propósito de aprender, de compreender as suas leis, de compreender a nossa responsabilidade na prática do bem, de compreendermos que estamos aqui para esse exercício de autoconhecimento, de autotransformação, de fazermos desabrochar as nossas melhores tendências, fazendo com que assim eduquemos os nossos sentimentos, as nossas emoções e possamos fazer o bem. É por isso que estamos aqui, para praticarmos o bem. E juntos a toda essa equipe querida, que com certeza está aqui conosco, nos amparando, nos fortalecendo, nós iniciamos o nosso estudo dizendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos com o estudo do capítulo 5, intitulado Operações Seletivas. Então, André, Eloy e o Gúbio, eles já se encontram, então, naquela região lá trevosa, praticamente no abismo, ao encontro do líder deles, Gregório. Então, eles estão ali aguardando e vão participar de um evento que tem semanalmente naquela região. Então, vamos lá. Transcorridas longas horas em compartimento escuro, aproveitadas em meditações e preces, sem entendimentos verbais, fomos conduzidos na noite imediata a um edifício de grandes e curiosas proporções. O esquisito palácio guardava a forma de enorme hexágono, alongando-se para cima em torres pardacentas, e reunia muitos salões consagrados a estranhos serviços. Iluminado externa e interiormente pela claridade de volumosos toucheiros, apresentava o aspecto desagradável de uma casa incendiada. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o aludido sacerdote,
penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Moços e velhos, homens e mulheres aí se misturavam em relativo silêncio. Alguns gemiam e choravam. Reparei que a multidão se constituía, em sua quase totalidade, de almas doentes. Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Observei-lhes impressionado o aspecto enfermiço. O perispírito de todos os que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico, os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana, ali triunfavam perfeito. Então, vamos entender o que ele quer dizer aqui, né? Falando do perispírito. Bom, nós lembramos, então, que o perispírito é o quê, gente? Nós já comentamos no outro livro, não é? Então, vamos relembrar um pouquinho que é importante. O perispírito, então, é o envoltório do espírito. É o envoltório sutil, perene, né? Feito do quê? De matéria. Uma matéria, um estado diferente da matéria do nosso corpo físico, mas essa matéria é o principal, né, produto do fluido cósmico universal. O perispírito, ele funciona, então, como agente intermediário entre o espírito e o corpo físico. E é ele que é o responsável pela interação, não é? Entre os meios físico e espiritual. Então, nós podemos ver na gravura, aqui ao lado, né? Que aqui, essa parte mais densa, então, é o corpo físico. E aqui, em azulzinho, nós temos o perispírito, o espírito. Aqui está uma representação compartimentada para efeito didático, não é? Então, vamos lá. Entre os dois, nós temos o duplo etérico, não é? Que a gente já falou um pouquinho, mas é um corpo que fica presente para ser elo de ligação entre o perispírito e o corpo físico, e ele também se desintegra junto com o físico. Bom, vamos lá. O nosso perispírito, como a gente já estudou, especialmente no capítulo que falava da reencarnação do Sigismundo, ele é o nosso modelo organizador biológico, não é? Ou seja, o nosso corpo físico, ele é uma cópia do perispírito. Esse perispírito também, ele abriga os centros de força, por isso ele é responsável, né, por perceber, ou seja, por captar e repassar as energias para o nosso corpo físico. E as energias do corpo físico, não é? Todas as impressões do corpo físico passam para o espírito através dos centros de força. A matéria, não é? O perispírito, ele acompanha a evolução do espírito. Então, conforme a gente vai evoluindo, o nosso perispírito também evolui. E o que foi nós sabemos? A constituição do perispírito, por que ela não é idêntica em todos os seres? Ora, ela é feita, o produto dela é o fluido cósmico universal. Acontece que esse fluido, não é? Esse fluido cósmico universal, que é a matéria do nosso perispírito, ele pode ser utilizado, aquela parte mais quintessenciada, mais purificada desse fluido, ou aquela mais densa, né? Isso vai depender da evolução do espírito. Então, aqui, eles dizem que no encarnar, o nosso perispírito, ele é mais opaco, porque pelo próprio contato que nós temos com o corpo físico. E o que ele observou? Que o perispírito daquelas criaturas eram muito semelhantes ao perispírito dos encarnados.
de tão ligados ainda que eles estavam à matéria e por conta da própria condição moral deles. Então, nas mentes primitivas, ignorantes, ociosas, o perispírito ele se caracteriza por essa feição pastosa, como se fosse uma verdadeira constituição do corpo físico, né? Ainda animalizado, enfermiço, como ele diz assim. Então, quanto mais inferior, mais espesso, mais grosseiro vai ser o perispírito. Já quanto mais evoluído for o espírito, maior vai ser a capacidade, não é? Do perispírito atrair os átomos mais sutis dessa matéria espiritual, que forma então um perispírito mais leve, mais brilhante, mais harmonioso, mais translúcido, né? Então, o que acontece com espíritos superiores quando eles vão reencarnar nos mundos inferiores? O perispírito deles vai ser menos grosseiro do que o perispírito daqueles que são espíritos mais inferiores. Então, Jesus, quando reencarnou, tinha o perispírito como? Muito diferente do nosso, não é? Dentro das características daqui da Terra, o dele era muito mais translúcido, muito mais purificado. Certo? Então, vamos continuar a nossa leitura. O medo controlava Posso perguntar uma mais... coisa? Oi? Eu queria perguntar uma coisa, mas isso é em relação ao capítulo anterior ainda. Ah, pode falar. Quando você falou do perispírito, uma coisa que me chamou a atenção agora que você está falando, eu lembrei que quando eles veem aquelas árvores que ele fala da estátua de Ló, tudo bem, aquilo é no sentido figurado, mas ele fala sobre a história dos aqueles aves igual corvos, né? E ele fala assim, que de repente na cabeça dele veio que as pessoas de repente desencarnaram e foram para lá e assumiram a estátua, a forma de árvore, de aves, né? Uhum. Isso é possível naquela região? Não, a gente vai estudar isso aqui, mas no caso que ele estava descrevendo, não era, aquilo era a própria natureza de lá. Natureza. Tá? Então vamos lá. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía abafante, embora a inquietação que transparecia de todos os rostos. Alguns servidores da casa, em trajes característicos, separavam por grupos variados as pessoas desencarnadas que entrariam naquele momento em seleção para julgamento oportuno. Discretamente, o instrutor, não é, o Gúbrio, elucidou-nos. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. A divisão para facilitar o serviço judiciário é, por isso mesmo, das mais completas. Então, vamos parar um pouquinho aqui, não é? Então, a seleção era feita com base nas irradiações de cada um, que identificavam os mares através das cores, que são essas irradiações. Todos nós, não é? Temos, então, a nossa aura, né? Nós temos o nosso perispírito e ao redor do nosso perispírito nós temos a aura. Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, fica impregnado em nosso perispírito e reflete ao nosso redor. Nós temos ao nosso redor um campo eletromagnético, que é chamado de halo energético, como eles dizem aqui, não é? Esse halo, né, André Luiz diz que é a aura, ou seja, a aura, então, é esse campo energético, não é? Formado pelas irradiações do nosso corpo físico, quando encarnados, e do perispírito, não é?
formado pelos reflexos dos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Portanto, ela reflete o nosso estado de saúde, o nosso estado emotivo, o nosso estado de caráter. Então, nós podemos dizer que a aura é considerada o nosso espelho, porque ela mostra a nossa verdadeira situação espiritual. Por isso que os espíritos especializados, não é qualquer um que consegue ver aura, assim como não é qualquer encarnado médico que consegue ver. Então, tem aqueles espíritos especializados que conseguem observar esse campo energético, a aura, e através, né, desse espelho, perceber exatamente quais são as características daquela criatura, né? Portanto, a aura, ela delimita e caracteriza o mundo individual de cada um. No livro Perispírito, dos Almino Zimmermann, ele diz no caso da aura humana, mas que isso também se refere, né, à nossa aura espiritual. A aura humana mostra dinamicamente, a cada instante, diferentes variações cromáticas, refletindo os diversos estados psicofísicos do homem. Então, sua posição intelectual, emoção, saúde física, temor, angústia, alegria, inclinação amorosa, enfim, a realidade evolutiva. Então, isso fica ao nosso redor. Quando a gente desencarna, a gente não perde a nossa aura. A nossa aura ela é formada em camadas, não é? As camadas mais próximas do corpo físico se desintegram, mas essas que englobam o nosso perispírito, elas permanecem como esse registro, não é? E esse registro, ele vai ter cheiro, ele tem cor. Então, só para vocês terem uma ideia, não é? Uma aura cujas as cores das auras também, elas são dinâmicas, elas mudam. Mas uma aura onde prevalece o amarelo é uma aura de uma pessoa que vive em constante prece. Rosa, amor imaterial. Esse azul, esse tom de azul aí que fala agora azul ciano, Tiffany, né? Ciano aqui, elevação espiritual. Já aquele roxo é uma tristeza, cinza é opressor, né? Sensação de solidão, isolamento, impede o recebimento de boas vibrações, não é? Debilidade de caráter, no caso de encarnados, né? Que estão doentes, moléstia no local. Então, aquela coisa daquele verde que parece aquele limbo, né? Desânimo. E assim, e as cores, né? Que variam do preto, azul escuro, roxo, marrom escurão, são cores que variam de intensidade, que caracterizam o temor, né? O medo, aquele roxo bem quase preto, o ódio, um cinza muito mais quase preto também, violência, né? E o roxo com preto, com cinza, com esses tons bem escuros, e caracterizam um espírito vingativo. Então, é por isso, com base nesse conhecimento, que é feita essa seleção, não é, das pessoas que vão ser julgadas. Então, a gente resumindo, nós dizemos a você que a aura é o espelho da nossa individualidade, né? Através da aura, nós não conseguimos dissimular, escrevi errado, dissimular a nossa realidade íntima. As nossas verdadeiras intenções ficam registradas na alma. Então, minha filha, lobo em pele de cordeiro, só encarnado. Para desencarnado, a gente não consegue, não é? Então, por isso que na Gênese, né, no capítulo 14, item 15, Kardec diz que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico. Certo? Então, continuemos a nossa leitura. Alguma pergunta? Como nós não tivemos as aulas sobre esses assuntos que a gente vai ter, eu estou dando um breve comentário. Você falou que as cores variam, né? As cores variam, né? Sim. E estão sempre mudando, foi dito ali atrás, né? Ou não?
Sim, ó, nós temos na aura, a gente tem a parte fixa, com cores fixas, mas tem cores que variam dependendo do nosso estado emocional. Acontece que a nossa personalidade, ela registra aquele padrão. E momentaneamente, a gente tem essas alteraçõezinhas que não significam que nós somos daquele jeito. Por exemplo, nós somos pessoas bondosas e amorosas, vamos lá. Mas no momento que a gente está com raiva, desespero, aquilo fica registrado no nosso campo áurico, provocando algumas cores, umas ondulações. E aí, se alguém puder ver a aura naquele momento, ela não vai falar, ela é uma pessoa má, porque ela é assim. Não, é momentâneo, mas aquilo desaparece. Então, o que fica mesmo de registro para a identificação da personalidade é aquilo constante que caracteriza mesmo a nossa personalidade, aquilo que a gente age, pensa constantemente. Eu dou um exemplo. Eu estou vendo um filme, Nosso Lar. Eu estou vendo um filme, daqui a pouco eu vou ver um filme do Van Damme. Nesse momento, mudou minha alma? Não, se os seus sentimentos mudam, aquilo vai impactar. Mas não é algo que vai permanecer com você. Por exemplo, se você então assiste um filme de violência, você vai começar a ver aquilo, você também começa a torcer, emitir aquela coisa de violência. É claro que essas emoções, isso vai ficar ao seu redor, te impregnando. Mas você depois, a gente já, com o nosso comportamento, a gente desperta aquilo higienizado. Agora, por exemplo, a pessoa que está acostumada a só ver filmes ou só ver filmes pornográficos, por exemplo, aquilo cria um padrão mental nela, de constância, que aquilo caracteriza assim e vai ficar impregnado, intoxicando aquela criatura. Então, esse que é o discernimento que a gente tem que ter. Ô, Mônica, você falou qualquer coisa aí que a aura tem cheiro também? Ou é só cor? Não, tem cheiro também. Por isso que na região também tem cheiro, então tem cheiros específicos. Às vezes, tem pessoas que em trabalho, né, de assistencial sentem cheiro de flores e, né, sentem um perfume. E às vezes não é nem o perfume que o plano espiritual colocou no ar, é a própria emanação daquele espírito. Assim como nesses lugares o cheiro também é o ruim, que eles falam do cheiro do enxofre, não é só pelo ambiente, mas é pelo próprio cheiro da emanação daquele perispírito. Deixa eu aumentar aqui o meu... Opa! Fiz besteira aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar, né? A essa altura, o pessoal do Gregório nos dera tréguas, afastando-se de nós, de algum modo, não obstante, vigiar-nos nas galerias repletas de gente. Respeitado nosso trio pelos selecionadores que não nos alteraram a união, situávamos agora no campo das vítimas. Atento à explicação ouvida, indaguei curioso. Todas essas entidades vieram constrangidas conforme sucedeu conosco? Há espíritos satânicos recordando as oleografias religiosas da crosta, disputando as almas no leito de morte? Então ele está perguntando, aqueles quadros, né, que a gente vê de pintura antiga, daqueles espíritos que parecem umas caveiras, os diabos, assim, puxando, né, aquelas pernas, quer dizer, querendo aqueles espíritos para eles. Gente, é assim mesmo, né? O orientador obtemperou muito calmo. Sim, André, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas nesse sítio vieram ter aqui obedecendo a forças de atração. Incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais,
que militam entre os homens encarnados em tarefas de renunciação e benevolência, em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram através de delitos reiterados, da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização no erro, eles não encontram senão um manto de sombras em que se envolveram e, desvairadas, sozinhas, procuram as criaturas desencarnadas que com elas se afinam, agregando-se naturalmente a esse imenso cortiço com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatorialmente nessas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. Oh, por que motivo confere o Senhor atribuições de julgamentos, de julgadores a espíritos despóticos? Por que estará a justiça nessa cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? Rúbio estampou na fisionomia significativa expressão e ajuntou: quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Aos demais, como acontece na crosta planetária, cada posição além da morte é ocupada por aquele que a deseja e a procura. Vagueei o olhar em derredor e confrangeu-se-me toda a alma. Na comunidade das vítimas, arrebanhadas aos magotes, aos montes, como se fossem animais raros para uma festa, predominavam a humildade e a aflição. Mas entre as sentinelas que nos rodeavam, a peçonha da ironia transbordava. Palavrões eram desferidos desrespeitosamente a esmo. À frente, de vasta tribuna vazia, e sobre as galerias laterais abarrotadas de povo, compacta multidão se amontoava irreverente. Alguns minutos decorreram desagradáveis e pesados, quando absorvente vozerio se fez ouvido. Os magistrados! Os magistrados! Lugar, lugar para os sacerdotes da justiça! Procurei a paisagem exterior, curiosamente, tanto quanto me era possível, e vi que funcionários rigorosamente trajados, à moda dos lictores da Roma antiga, carregando a simbólica machadinha ao ombro, avançavam ladeados por servidores que sobraçavam grandes tochas a lhe clarearem o caminho. Lictores eram os guardas, não é? Que iam na frente dos juízes, carregando mesmo aquelas machadinhas e feixe de varas, dando picotadas assim, nas pessoas para elas abrirem passagem para os magistrados passarem. Penetraram o átrio em passos rítmicos, e depois dele, 7 andores, sustentados por dignitários diversos daquela corte brutalizada, traziam os juízes esquisitamente ataviados, ou seja, ornados, enfeitados. Então, eles vinham como escravos naquelas liteiras, né, sendo carregados. Que solenidade religiosa era aquela! As poltronas suspensas eram em tudo idênticas à sédia gestatória das cerimônias papalinas. Então, ali ele estava vendo tudo que era igual ao papado aqui na época, né, nos séculos passados. Varando agora o recinto, os lictores passaram o instrumento simbólico às mãos e alinharam-se corretos perante a tribuna espaçosa, sobre a qual resplandecia alarmante faixa de luz. Os julgadores, por sua vez, desceram pomposos dos tronos estados e tomaram assento numa espécie de nicho a salientar-se de cima, inspirando silêncio e temor,
porque a turba inconsciente em redor calou-se de súbito. Tambores variados rufaram, como se estivéssemos numa parada militar em grande estilo, e uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo, torturando-nos a sensibilidade. Terminado aquele ruído, um dos julgadores se levantou e dirigiu-se à massa aproximadamente nesses termos: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se a receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada. Quem abrigou a calúnia, suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme e perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Quem centralizou os sentidos no abuso de faculdades sagradas, espere doravante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envilecentes, mantidas pela alma no corpo físico, explodem aqui dolorosas e arrasadoras. A represa, por longo tempo, guarda micróbios e monstros, segregados à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega um momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria e as formas repelentes libertadas se espalham e crescem em toda a extensão da corrente. Seguidores do vício e do crime, tremei. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do batráquio, do sapo, encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Nesse ponto, o orador fez pausa e reparei os circunstantes. Olhos esgazeados, né? Ou seja, desnorteados, inquietos, demonstrando perturbação psíquica pelo pavor, jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor. Prolongando-se o intervalo, enderecei com um olhar silenciosa interrogação ao nosso orientador, que me falou quase em segredo. O julgador conhece a saciedade as leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, a verdade contundente. Não vale acusar a idilidade desta... Não vale acusar a idilidade desta colônia, prosseguiu a voz trovejante. O que é idilidade? Idilidade são as condições do culto de uma prática religiosa. Ou seja, todos eles que estavam ali estavam de sacerdotes, né? Gregório tinha sido papa. Então, eles eram representantes da igreja. Então, o que eles estavam falando? Não adianta vocês recorrerem que nós somos sacerdotes, a nossa bondade, né? Não tem nada disso.
Então vamos lá, não é? Não vale acusar a idilidade desta colônia, porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras, quanto o fruto não foge às propriedades da árvore que o produziu. Amaldiçoados sejam pelo governo do mundo quem nos desrespeite as deliberações, baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, bradou terrificante: quem nos acusa de crueldade? Não será benfeitor do espírito coletivo o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós, senão rebotalho humano, a escória humana? Não viestes até aqui conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? Nesse momento, convulsivo choro invadiu a muitos. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se posternaram de joelhos. Imensa dor generalizara-se. Gúbio trazia a destra sobre o peito, como se contivesse o coração. Mas vendo por minha vez aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão e, por que não dizer, ajoelhei-me também compungido, implorando piedade e silêncio. Exasperado, irritado, o julgador bradou colérico: perdão? Quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? E incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar através das mãos sobre uma pobre mulher que o fixava estarrecida, ordenou-lhe com voz soturna: venha, venha. Com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, destacando-se da multidão e colocando-se embaixo sobre os raios positivos da atenção dele. Confesse! Confesse! Determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia. A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o confiteor, e gritou lacrimosa. Confiteor é na cerimônia católica, né? As pessoas, antes de se confessarem, elas reconhecem, né? E batem no peito: ah, eu errei, eu confesso, antes também da comunhão e de todo aquele ritual litúrgico. Então, ela assim, né, com a mão no peito, dizia: perdoai-me, perdoai-me, ó meu Deus, perdoai-me, meu Deus. E como se estivesse sobre a ação de droga misteriosa, que a obrigasse a desnudar o íntimo diante de nós, falou em voz alta e pausada: matei 4 filhinhos inocentes e tenros e combinei o assassínio do meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe através de todos os recursos em vão, e por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei, mais me corrompi no charco de mim mesma. De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou: quero vinho! Vinho! Prazer! Prazer! Em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado. Como libertar semelhante fera ao preço de rogativas e lágrimas? Em seguida, fixando sobre elas radiações que emanavam do temível olhar, asseverou peremptório, aquele tom mortífero e definitivo: a sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba,
de uma loba, de uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica, entorteou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se-lhe espontânea para frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas, simiesca expressão revestia-lhe o rosto. Via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Em voz baixa, procurei recolher o ensinamento de Gúbio que me esclareceu num cicio. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha através da qual o credor se insinua cobrando pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. E acentuando de modo singular a voz quase imperceptível, acrescentou: temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inexplicáveis, ou seja, inexplicáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. E aqui, para a gente entender, mais uma pausa. Vamos lá. Bom, dentro do estudo do perispírito, né, o perispírito possui várias propriedades. Entre elas, a capacidade plástica e a capacidade refletora. Dentro da plasticidade, ou seja, o perispírito tem um poder extremamente plástico que faz com que ele consiga se adaptar automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente na alma. A forma que ele assume, às vezes, pode, até em certos limites, dizer muito com a capacidade intelectual, com o desenvolvimento da vontade, com o treino mental, enfim, independente de tudo isso, do aperfeiçoamento moral. Já a capacidade refletora, ou seja, o perispírito ele tem a capacidade de refletir em virtude dos próprios tecidos rarefeitos de que se constitui o estado mental, identificando a real posição evolutiva do espírito. Essa capacidade, então, plástica e refletora, não é? Então, independentemente das aquisições intelectuais, o espírito pode mergulhar num tão severo desequilíbrio afetivo, como nós estamos vendo aqui, afetivo, que imerso num monodeísmo avassalador, chega a entrar em processo de retração do campo que sustenta a própria tessitura perispiritual, comprometendo dolorosamente suas funções. Ou seja, nesse caso, a culpa, né, com todo aquele processo que ela estava vivenciando, o remorso, aquela ideia fixa, vai o quê? Causando tamanho impacto no perispírito que ele vai se retraindo, ele vai se amoldando àquela condição mental, moral daquela criatura, não é? Então, o que acontece? O que significa, então, esse processo de retração? Nesse caso daqui no livro, os espíritos irradicados no mal, ou seja, que vivem pensamentos e atos de raiva, de ódio, de revolta, de culpa, no caso dela também, eles alteram a composição do perispírito a ponto de perder qualquer semelhança com a forma humana, né? E aí o que vai acontecer? Então, todos esses sentimentos inferiores podem transformar o perispírito, não é? Que eles chegam a perder a forma ou ter formas animalescas.
Quando eles adquirem formas animalescas, nós temos aqui o fenômeno da zoantropia. E quando eles perdem completamente a forma, eles são aqueles chamados ovoides, que são os espíritos que nós vamos ver no próximo capítulo, né? Então, zoantropia, o que significa? Que esse espírito, né, que o perispírito toma, então, né, uma aparência animalesca. Então, no caso que nós estamos vendo aqui, os espíritos que estão, né, tomados por remorso profundo, o espírito, na verdade, aqui, né, eu errei aqui, tomado por remorso profundo, assume a forma de um animal cujas características lembram o crime que ele cometeu. Exemplo, os traidores sentem-se como serpentes, né? Então, eles podem se transformar em serpente. Esse processo ele pode também ser introduzido por hipnose pelos espíritos justiceiros, como nós estamos vindo aqui. Ele falou que era uma loba, né? Que era um monstro, um bicho, e ela acabou se transformando num lobo. E no caso, quando é a aparência de lobo, a gente tem o nome de licantropia, não é? E o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, ele explica esse fenômeno, né? Dizendo assim, certamente os seus delitos foram de tal forma e suas construções mentais hediondas de tal natureza que se lhe esculpiu molécula a molécula a imagem interior cultivada, agora apresentada nessa aparência. Então, veja bem, o que esse juiz estava dizendo? Ele não falou nenhuma mentira. Ele falou a verdade, aquilo estava no coração dela, ela vivia esse remorso, esse arrependimento, e quando ele também a induziu, falou assim, você é um monstro, você não é um ser humano, você é uma loba, ela, por conta do remorso, ela o quê? Acatou aquilo, não é? E foi molécula a molécula. Então, mentalmente, por conta da plasticidade do perispírito, né? Dessas propriedades, se transformou, então, nesse lobo, não é? E no caso, a gente vai adiantar da semana que vem, os ovoides. O que acontece? São chamados ovoides porque eles têm a forma de ovo, né? Cinza e um pouco maior que um crânio humano. Então, o que acontece? Nesses ovoides, já fica aquela ideia fixa, né? Ou seja, aquele pensamento fixo, depressivo, às vezes de vingança, e toma de tamanha proporção que eles já perdem completamente o perispírito, o formato humano, não é? E é provocado, então, por ódio e vingança. Ele vibra de forma contínua e constante, de maneira desequilibrada, gerando uma energia que gira sempre de maneira igual e repetida pelo mesmo pensamento desequilibrado, não é? Ao vibrar repetidamente na mesma frequência, em desequilíbrio com a lei cósmica universal, gera esse circuito arredondado que o vai deformando e tornando um ovoide. Né? E aí nós já vamos depois falar um pouquinho daqui. Então, continuando, não é? Ele falando da licantropia. E aí ele fala, lembra-te de Nabucodonosor, o rei poderoso a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é um recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Notando, porém, que a mulher infeliz prosseguia guardando estranhos caracteres no semblante, perguntei, esta irmã infortunada permanecerá doravante em tal aviltamento da forma? Fim da longa pausa, o instrutor informou com tristeza. Ela não passaria por esta humilhação se não merecesse. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo,
e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Tudo, André, em casos como esse, se resume a problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Né? E vamos, então, relembrar né? Sintonia, como nós já falamos várias e várias vezes, é essa associação das correntes mentais, né? Através da qual nós percebemos e assimilamos o pensamento dos outros. Ou seja, ela, aqui é o exemplo de, no caso, com o médium, mas aqui no desenho. Mas vamos imaginar o quê? Sem essa figura do médium. O espírito do juiz ligado diretamente ao espírito daquela mulher, ela estava vibrando na mesma sintonia. Para que ela conseguisse se ligar com o espírito elevado, ela precisa querer, né? Ela precisa sair desse estado mental, se perdoar, abrir o seu coração para, sim, sair da sintonia com o espírito maldoso e entrar na frequência do espírito elevado, que entrando na frequência, ela vai conseguir perceber a presença dele, não é? Tudo isso acontece por conta do quê? Do pensamento. Que o pensamento é um atributo do espírito, não é? Todos nós, né, que somos espíritos, nós possuímos essa faculdade mental que expressa o nosso pensamento em todas as direções. Quando a gente está encarnado, o nosso cérebro humano, ele é utilizado para a gente comunicar as nossas ideias com as pessoas, né? E as nossas ideias vêm da onde? Vêm do espírito. Então, a nossa mente está lá, é o nosso espírito, nós somos essa sede. O nosso cérebro é o órgão de manifestação dos nossos pensamentos, porém, por ser essa matéria, muita coisa ainda a gente consegue bloquear, né? E a lei da atração é o quê? A sintonia é a base da lei do pensamento, onde semelhante atrai semelhante, não é? Ou seja, através do pensamento, dos sentimentos e das atitudes, nós vamos atrair pensamentos que se identificam com os nossos, sentimentos que se identificam com os nossos. E a qualidade do pensamento, assim como na nossa aura, a aura reflete, né, a cor de como estão as nossas emoções, significa o quê? Que a qualidade do pensamento determina a sua cor, a natureza do pensamento determina a forma e a precisão do pensamento determina a nitidez da forma. Tá? Então, só para a gente dar uma lembradinha aqui em pensamento, que ele está dizendo aqui. O orientador não conseguiu continuar. Ao redor de nós, as lamentações se fizeram estridentes. Interjeições de espanto e dor eram proferidas sem rumo. O magistrado que detinha a palavra determinou o silêncio e exprobou, né, repreendeu asperamente a atitude dos queixosos. Logo após, notificou que os espíritos seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Concomitantemente, ergueu as mãos em mímica reverencial e, fazendo-nos sentir que presidia ao estranho cenáculo, fez uma invocação em alta voz, denunciando nos gestos a condição de respeitável hierofante em grande solenidade. Então, o que é um hierofante, não é? É o próprio, no catolicismo, é o grão-mestre, é a própria figura do Papa, não é? Terminada que foi a alocução, vasto lençol nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apareceu na tribuna que se mantinha até então despovoada. E pouco a pouco, diante de nossos olhos assombrados, 3 entidades tomaram forma perfeitamente humana
apresentando uma delas, a que no porte guardava maior autoridade hierárquica, pequeno instrumento cristalino nas mãos. Trajavam túnicas de curiosa e indefinível substância em amarelo vivo e revestiam-se de halo afogueado, não brilhante. Essa auréola, mais acentuadamente viva em volta da fronte, desferia radiações perturbadoras que recordavam a esbraseada expressão de ferro encandecido. Ambos, os acólitos da personalidade central do rio, tomaram folhas de apontamento num cofre vizinho e, ladeando-a, desceram até nós em silêncio. Acólitos são esses membros da igreja que ajudam, nas cerimônias litúrgicas. Inesperada aquietação tomou a turba dantes agitada. Ainda não sei de que recôndita organização provinham tais funcionários espirituais. No entanto, reparei que o chefe da expedição tríplice mostrava infinita melancolia na tela fisionômica. Alçou ele o instrumento cristalino à frente do primeiro grupo, formado de 14 homens e mulheres de vários tipos. Efetuou observações que não pude acompanhar e disse algo aos companheiros que se dispuseram à anotação imediata. Antes, porém, que se retirasse, 2 membros do conjunto avançaram implorando socorro. Justiça! Justiça! Suplicou o primeiro. Estou punido sem culpa. Fui homem de pensamento e de letras entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Findo o seletor, angustiosamente reclamou. Fitando o seletor, angustiosamente reclamou. Se escolheis com equidade, livrai-me do labirinto em que me vejo. Não terminara, e o segundo interferiu ajuntando. Magistrado venerável por quem sois, não pertenço à classe dos sovinas, imantaram-me a seres sórdidos e desprezíveis. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me, os estudos eram meu tema predileto. Pode, assim, um intelectual equiparar-se ao usurário? O dirigente da seleção mostrou reservada piedade no semblante calmo e elucidou firme. Clamais debalde, por que desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos? Que fizeste do tesouro cultural recebido? Vosso tom vibratório demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança da vida. Pelo amor de Deus, suplicou um dos circunstantes comovedoramente. Esta casa é de justiça em nome do governo do mundo, afiançou o explicador, sem alterar-se. E impassível, embora visivelmente amargurado, pôs-se em marcha. Auscultava uma formação de 8 pessoas, todavia, enquanto se comunicava com os assessores acerca das observações recolhidas. Um cavalheiro de faces macilentas salientou-se e exclamou estadeando, ostentando orgulhosamente enorme fúria. Que ocorre nesse recinto misterioso? Estou entre caluniadores confessos quando desempenhei o papel de homem honrado. Criei numerosa família. Nunca traí as obrigações sociais. Fui correto, digno, e não obstante aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Com acento colérico, aduzia aflito. Quem me acusa? Quem me acusa?
O selecionador elucidou sereno. Ora, a condenação transparece de vós mesmo. Caluniaste vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em vossa imaginação, interessada na fuga ao trabalho benéfico e salvador. Debitastes aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistares repouso prematuro. Conseguistes quanto pretendíeis. Empenhastes amigos, subordinastes consciências delituosas e obtivestes o descanso remunerado durante 40 anos de experiência terrestre em que outra ação não desenvolvestes senão dormir e conversar sem proveito. Agora é razoável que o vosso círculo vital se identifique ao de quantos se mergulharam no pântano da calúnia criminosa. O infeliz não teve forças para a tréplica. Submeteu-se em lágrimas à argumentação ouvida e retomou o lugar que lhe competia. Alcançando o terceiro grupo, constituído de mulheres diversas, mal havia aplicado o singular instrumento ao campo vibratório que lhes dizia respeito, foi o mensageiro abordado por uma senhora pavorosamente desfigurada, que lançou em rosto atrozes queixas. Por que tamanha humilhação? Fui dona de uma casa que me encheu de trabalho. Voltei para cá rodeada de especiais considerações, naturalmente devidas ao meu estado social, e arrebanharam-me entre mulheres sem pudor. Que autoridades são estas que impõem a mim, dama de nobre procedência, o convívio de meretrizes? Forte crise de soluços embargou-lhe a voz. O selecionador, no entanto, dentro de uma calma que mais se avizinhava da frieza, declarou sem rebuços. Estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Consultai a própria consciência. Tereis sido realmente a padroeira de um lar respeitável como julgais? O teor vibratório assevera que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Vossos arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos em cuja extinção gastareis longo tempo. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o vosso lugar. A senhora gritou, gesticulou, protestou, mas os selecionadores prosseguiram na tarefa a que se impunham. Ao nosso lado, aplicou o instrumento em que se salientavam pequeninos espelhos e falou para os auxiliares, definindo-nos a posição. Entidades neutras. Fixou-nos com penetrante fulguração de olhar, como se nos surpreendesse, mudo, as intenções mais profundas, e passou adiante. Instado por mim, Gúbio esclareceu. Não fomos acusados. Ser-nos-á possível o engajamento no serviço desejado. E Eloy perguntou curioso: que aparelho vem a ser esse? O orientador não se fez de rogado e elucidou. Trata-se de um captador de ondas mentais. A seleção individual exigiria longas horas. As autoridades que dominam nessas regiões preferem a apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeia a cada um. E por que nos considerou neutros? Disse André. E o Gúbio respondeu. O instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes que já se transferiram para a nossa esfera. É recurso para identificação de perispíritos desequilibrados
e não atinge a zona superior. Mas, perguntei ainda, por que se fala nessa casa em nome do governo do mundo? Um instrutor endereçou-me expressível gesto e ajuntou: André, não te esqueças de que nos encontramos num plano de matéria algum tanto densa e não nos círculos de gloriosa santidade. Não ouvides, não esqueça a palavra evolução e recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade. Quanta vez no corpo físico notamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus? Pouco a pouco, a cerimônia terminou com a mesma imponência de culto externo em que se havia iniciado, e sob a vigilância das sentinelas, tornamos ao ponto de origem, guardando inesperadas meditações e profundos pensamentos. Uau! Senhor, né? Na verdade, aqui é uma cópia bem perfeita, não é, do que acontece no plano espiritual. Comentários, perguntas, vamos já às nossas questõezinhas. Pode ter pergunta, mas depois das respostas. Como é que é? Eu tenho uma pergunta para fazer, mas deixa para depois das respostas. Ah, então tá bom. Então, ó, cada um faz uma, tá? Porque aí a gente fica... porque tem bastante, né? Para dar tempo. Então, vamos fazer assim, a gente selecionou alguns trechinhos, né, daqui do livro, e a gente vai pegar aqui, né? Então, assim, André Luiz, então, ele se surpreendeu que os juízes fossem pessoas diabólicas, não é? E aí o Gúbio respondeu. O que vocês... Quem quer falar desse trechinho ali, né? Eu posso falar? Pode. Que ele fala no livro, eu não sei se é essa a resposta, até eu acho que é. Que não poderia colocar ele fala Angel, né? Um espírito tão evoluído para fazer os julgamentos que eles estavam fazendo, né? Porque eles estavam fazendo coisas meio cruéis. Por mais que eles estivessem falando a verdade, né? Eles não estavam falando de um jeito carinhoso. Então Ele falou... precisava ser um espírito endurecido para falar aquilo, né? Ele fala, né? Ninguém se atreveria a nomear um anjo como que é, no sentido... Um anjo para exercer um papel de carrasco, né? Sim. E aí eles acabam indo por sintonia, que ele fala, vai ao cargo quem quer ir ao cargo. Aí como eles se sentem superiores aos outros, eu acho que isso faz com que eles sejam atraídos a se tornarem os juízes. Porque assim, o que ele fala do anjo. Um anjo, quer dizer, um espírito já de luz, ele jamais vai se prestar esse papel de ficar assim, apontando os erros, não é? Daquele jeito. Então, aqueles espíritos, assim, eles, na verdade, eles precisavam de ajuda, precisavam também vir à tona, não é? Assim, perceber, né? Se conscientizar dos erros deles. Então, quem que fez isso? Aqueles espíritos que se dizem, né, juízes e mesmo indo contra, né, descumprindo a lei de amor, eles estão exercendo esse papel. Né? Mas é isso mesmo, Gabriel. O próximo, quem quer fazer? Esse aqui, nós somos distribuidores de sofrimento. É aquele, nós somos distribuidores de sofrimento, é esse? Isso.
Eu coloquei assim que eles se sentem acima de Deus, né? Que é assim, que são os mordomos do governo, né? Do mundo, os governos, então eles se sentem acima de Deus. É isso? Porque ele fala assim, né, a frase ele fala assim, né? Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Nossa função é de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Na verdade, assim, cada um está se julgando. A nossa consciência julga a gente, não é daquilo que a gente fez, que a gente fez de errado, não é? Então, o que eles querem dizer? Olha, vocês, a consciência de vocês é que está acusando vocês, não é a gente. Nós somos os instrumentos, mas nesse instrumento eles estão se achando superiores a Deus, realmente. Eles estão se colocando acima de Deus, é isso mesmo. Né? Muito bem. E a terceira? Dentro da lei divina, a que lei a que se referem as seguintes afirmações? Que ele vai falar aqui um monte de coisa, né? Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, quem abriu a boca para calúnia, quem desviou a visão, quem utilizou a mão. Então, ele ia falando, quem fez isso vai receber o retorno, né? Então, o que é isso? Lei de ação e reação. Lei de ação e reação, né? Quer dizer, eles conhecem exatamente as leis, né? Sabe da lei da ação e reação, e com tudo isso, eles ainda permanecem nessa situação, sabendo que aquilo que eles estão fazendo vai ter uma reação também no futuro. É muito doido isso, né? Como é que funciona a cabeça. O que Porque se a gente for ver, essa coisa aqui tem a lei de olho por olho, o código de Hammurabi aí, olho por olho, dente por dente, que está na Bíblia também, né? E nós temos hoje a lei da... Aqui eu vi aqui também, sabe o quê? A lei da reforma íntima. O que é? Ou você faz, ou você... Não é pagando desse jeito, como eles estão falando aqui. Ou você vai mudando, ou você não sobe. É que aqui ele está falando mesmo disso, né? Da lei da ação e reação, né? Causa e efeito, e que para eles, na verdade, eles estão aplicando mais o sentido mesmo, né? Do olho por olho, dente por dente, né? Você fez, você vai ter que pagar na mesma moeda. Ô, Mônica. Oi. Eu fico me perguntando, tipo, no caso da moça que virou um lobo. Ela virou porque ela, de fato, se sentia que merecia aquilo, né? Exatamente. Mas quem fez com que ela virasse, né? Quem incentivou isso foi o juiz. Foi. Que tipo de karma você cria para você se você fica incentivando as pessoas a fazer isso? Nossa. Como você mesmo disse, eles mesmos conhecendo a lei de ação e reação, o que acontece com você no futuro? Nossa, são esses espíritos que vão para esses planetas assim, né, primitivos, e vão ter uma trajetória assim extremamente dolorosa, né? Um aprendizado bem difícil, né? Porque você levar tantas pessoas a esse sofrimento, né? Eu não sei. Porque... Acho que assim, se a gente começar a ver na história, né, e situações de pessoas com tanto sofrimento, situações tão difíceis, e até de doenças ou de natimortos, ou aquelas deformidades tão grandes, explica esses resgates, né? Que são situações mesmo que vêm, que a gente nem imagina direito, né? É a mesma coisa do que, por exemplo, quem é dono de empresa assim que fabrica cigarro e bebida, que a pessoa fuma e bebe porque quer, mas ela que está dando oportunidade. Também você vem... Tudo que a gente faz e que vai levar, que vai prejudicar o outro, a gente vai ter que vir como? Vai de uma maneira ou de outra, a gente vai ter que refazer o nosso caminho, né? Então, você vai vir plantando
dando emprego de coisas melhores depois, ou você também pode vir doente nessa área. Assim, eu não sei, é difícil você falar X ou Y, né? Como são as consequências das próximas existências. Porque cada caso é um caso, tem os atenuantes, tem os agravantes. Por isso que eu gosto, né, quando a gente lê, assim, é bom estudar, mas tem aqueles livros também de alguns romances que mostram, né, as consequências das outras vidas, que você consegue entender um pouquinho como é que se dá essa reabilitação, né, com as leis universais. Obrigado. Então, falando, né, dessa mulher, é a pergunta 3, não é? Que você já acabou de falar, né? Quer dizer, que a força que aquele espírito usou para que ela se transformasse em lobo foi a... O quê? A força? A culpa, né? Oi? Não, a culpa estava nela, não é? A própria culpa estava nela, mas foi a hipnose, não é? O magnetismo dele. Então, o magnetismo dele era tão grande que ele a hipnotizou e levou, através da culpa, então ela comprou aquela ideia e ela realmente, eu sou uma loba, eu sou uma loba, eu sou uma loba. Ela mandou essa ordem e aquilo transformou pelo espírito dela. É um super paradigma isso. E ela conseguiria melhorar, não é que eles falaram no finzinho, que ela ia conseguir reverter a situação se ela tiver vontade para tanto e melhorar o quê? Que elas falaram? A sintonia mental, né? Então. Mas quando a pessoa assume a forma de um animal, ela continua com o raciocínio de um ser humano? Então, Ela na não acaba verdade, mudando o raciocínio dela? o que acontece? Então, né? Mas aí o que acontece? A mente dessa pessoa, ela fica cristalizada no mal. Então, ela começa a viver naquele ciclo vicioso, né? Da culpa e do remorso, da culpa e do remorso, da culpa e do remorso. E aí, muitos desses espíritos, eles perdem a vontade própria e perde até um pouco o raciocínio, assim, fica... Não que ele não vai pensar como animal, porque não regride, mas ele fica num estado de submissão, então ele acaba sendo utilizado por esses outros espíritos para obsediar outros, para levar, para sugar energia, e fica ali jogado como um escravo. Ele fica mesmo sem o raciocínio lógico, né? Fica só vivenciando aquela culpa e aquele momento. É a explicação depois dos ovoides, né? Que aí você chega no estágio que você vive só naquela ideia fixa, naquele monoideísmo, né? Do ódio, da vingança, do ódio, da vingança, do ódio, da vingança, só pensando nisso, e aquilo vai te fechando, né? Afetando de uma maneira que você vai, né? Lembra da tessitura do perispírito? E aí você vira um ovoide. E aí o que acontece com os ovoides? Eles ficam, no pensamento deles, só fica assim, eu vou me vingar, eu vou me vingar, eu vou me vingar, eu quero me vingar, eu vou me vingar, eu odeio. Mas muitos já nem sabem mais, nem se lembram mais de quem eles têm ódio, de quem eles querem se vingar. E os outros espíritos pegam para usar em outras pessoas. Pegam para usar em outras pessoas, para poder ser instrumentos dessas energias que nesses próximos capítulos vai mostrar bem como eles são utilizados. Então, mas se a pessoa, ela praticamente vira escrava, ela fica submissa, Fica. como que ela pode, de que forma pode ser revestida as condições? Como é que ela consegue sintonizar com o bem se ela perdeu completamente a vontade própria? Então, ela perde, mas ela tem a essência divina dela. Chega uma hora que ela cansa daquilo tudo e vai ter uma fagulha que vai fazer com que ela, né, tenha uma coisinha e vai ser resgatada. Quer dizer, enquanto ela está nesse estado de princípio de transformação, ainda ela não entrou naquele ciclo vicioso, fechado.
aí ela consegue ainda ter, se ela se arrepender de verdade, querer se transformar. Depois de um certo período, aí assim, os ovoides mesmo, eles acabam não tendo mais vontade, mas chega um momento que eles conseguem ser resgatados e são levados, não é, para regiões onde eles ficam submersos num campo gelatinoso, que é uma matéria que vai tentando reestruturá-los. E aquilo leva, às vezes, séculos e séculos, e eles vão precisando, às vezes, de encarnações do contato com a matéria vai fazer com que aquele perispírito vá se readequando, né? Readquirindo a forma humana. E aí o que eles explicam? Que muitos dessas gravidezes que são perdidas, né? Em alguns casos de má formação fetal, que com 3, 4 meses perde, né? Que muitos desses vão precisando desse tipo de choque com a matéria para ir estar revestindo aquele perispírito. Às vezes ele vai nascendo muito tempo com deficiências físicas e mentais até ele estar reajustado. Então, é um tempo muito longo mesmo para ao Adaptação. retorno, né, desses espíritos para a vida no estado normal. Então, vamos lá. Quem gostaria de fazer a outra, né? De que forma os selecionadores percebiam e julgavam os vícios dos espíritos devidamente agrupados? A Áurea? Oi? A Áurea? Aura, O que eu falei? Você falou Áurea ou Aura? Eu acho que eu falei Áurea. A Áurea. Áurea. É isso? Né? Então, mas é logo no finzinho. Eles observavam a aura, não é? Mas depois, no finzinho, ele explica que eles vão fazendo por grupos, e o André Luiz pergunta, ué, o que é isso? Que aparelhinho é esse que eles usam, lembra? Os captadores, né? Captador. Isso, exatamente. É uma ressonância básica, né? Bem rápida. Eu acho que é uma ressonância. É uma doença, né? Por quê? Porque ele emite ondas magnéticas, não é? E repercute, causa reação, e aquele aparelhinho capta a reação, mostra a vibração de cada um deles. Então, você vê que até os aparelhos aqui, que hoje são usados para a nossa saúde, né? Do lado de lá também tem outras funções. Agora, uma perguntinha boa, né? Qual atitude devemos ter em relação ao remorso em nossas vidas? Para mim, remorso é o seguinte: se arrepende, tá? Agora esquece o que passou e muda daqui para frente. Vamos mudar. Porque senão, você vai ficar com esse negócio, com essa bola de ferro amarrada no pé, a gente não vai sair do lugar. Porque muitas pessoas estão ali. Esse cenário que a gente viu nessa cidade aí, é o que a gente vê aqui, né? Só que é de um lado um pouquinho que a gente acha que é tão diferente, mas lembra que eles falaram que essa região onde eles estão, ela é muito conectada à terra, né? parte, à terra, né? Quer dizer, não é lá no finzinho, nós estamos aqui bem pertinho. E bem pertinho assusta a gente. Imagina como deve ser lá mais profundo, né? Então, remorso, vamos fazer o seguinte: eu me arrependo do que eu fiz, pede desculpa e segue em frente. Para com ficar se arrependendo e puxando o fio de cabelo que a gente pode estar ficando sem. Porque o remorso leva à culpa, né? E a culpa, ela deixa a gente sem sair do lugar, não é? Então, o que a gente tem que fazer? É se arrepender e arregaçar as mangas e trabalhar para se transformar, não é? Concordam? Sim. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não ter vergonha de errar, né? Porque ninguém nasce perfeito. Porque se você fica com vergonha de errar, você não aceita que você errou. É quando você aceita que tá tudo bem errar,
você consegue se perdoar e seguir em frente. Igual o Hélio falou. E aí, para a gente refletir, não é? Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Diante dessa afirmação, que preocupação devemos ter na nossa vida? Preocupação de ajudar o próximo, de reforma íntima. Cada um faz o que acha melhor agora. Né? Me lembrou o que Jesus disse. Foi Jesus? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Sim. É o que você passa a vida inteira buscando. É o que é importante para você. E no caso, o que você fica pensando o tempo inteiro. É o que resulta a sua vida. Se você pensa em ódio, você vai atrair ódio para sua vida e você vai acabar vivendo no ódio. Você vai criar um inferno em torno de si. E ao contrário também é verdade. Com amor. Que mais que o resto? Marinalva, o que você acha de tudo isso dentro do comecinho ali que a gente conversou antes? É a lei da ação e reação mesmo, né? Tudo que você pensa, você atrai, né? Então a gente tem que melhorar o pensamento para tentar evoluir um pouco. Isso é tão difícil ainda para a gente vigiar o pensamento, é bom a gente até fugir daquilo que vai induzir a gente. Mas o ruim, eu fico pensando assim também, né? Que a gente não pode viver alienado, né, ao que acontece no mundo, né? Mas eu acho que a gente não pode incorporar muito, Sim. Senão aí vem a coisa ruim, né? É selecionar, né? É saber, ver o que acontece e passa, né? Dá importância para outras coisas. É. E aí, o que vamos falar disso? Que mais? Puxa vida, acho que cada um escreveu uma coisa nessa, né? O homem é aquilo que ele pensa. Pra mim é isso. Eu acho que aí também entra muito... não exatamente aí, mas nesse lance de pensamento, autoimagem. Como você se vê, você acaba agindo da forma como você se vê. Não da forma como você é, de verdade. E aí entra também o lance do pensamento, do que você pensa ser certo e errado, e acaba agindo de acordo com o seu valor. Não sei se isso aí se encaixa. Sim. Onde colocar o pensamento. Agora há pouco eu fiz uma pergunta com relação a filme. Dei um exemplo, né? Se esse é um filme Nosso Lar, eu acho que um pouco também está aí. Então, eu dei um exemplo, só para a gente, eu acho que vai ficar mais simples de eu entender, tá? Poxa, às vezes a gente está com pensamentos, você falou sobre negócios de sites por filme pornô, né? Que fica materializado na sua aura, né? Pelo espírito. Eu acho que a gente tem que pensar nisso também. Ver o que a gente está vendo, ver o que a gente está lendo. Eu sou jornalista, eu vou ter que ler economia o tempo todo. Não adianta, é o que eu faço. Então, mas não fica martirizando com isso. Pensa o seguinte, isso faz parte. Nós estamos construindo uma nação. Uma nação novinha, né? Nós temos 500 e poucos anos. Então, não adianta a gente ficar, como eu disse a Marinalva, nós não podemos esquecer que as coisas estão acontecendo. Estão. E aí morreu Neves, né? O Brasil morreu mesmo. Mas não podemos ficar pensando só naquilo, nós temos que pensar em coisa muito mais bonita. Quando eu li hoje uma reportagem sobre a perspectiva da dívida pública do Brasil. Foi horroroso isso, né? Mas eu li isso aí em tempo. Mas, tá, não estou brincando que eu vou falar, viu? Eu li isso aí, na sequência, pensei, tá bom, chega. Daí eu pensei na operação do Divaldo. Eu acho que meu pensamento tem que estar assim, vibrando também.
Não sei até que ponto eu ajudei o de volta, mas eu vibrei. Eu acho que é exatamente isso. A gente não vai ficar alienado ao que está acontecendo, mas é assim, a gente cuidar como que a gente vai se impactar com aquilo que a gente está lendo, né? Então, você viu, se ao primeiro momento, se a gente for ficar, aquilo causou tristeza, temor, né? Porque tudo provoca uma reação, dá um sentimento e uma emoção na gente. Então, é a gente cuidar disso, não é? Não se deixar ficar remoendo naquela emoção. É o que você falou. É algo que, puxa, é preocupante, mas, assim, eu ficar pensando 24 horas nisso, eu vou entrar num desequilíbrio tamanho. O que eu vou fazer? Vibrar para que as coisas possam, pessoas de bem, que as pessoas possam tomar resoluções adequadas para um crescimento, né, para que nosso país seja realmente uma nação digna, né? Então, vou ser um trabalhador digno, vou fazer a minha parte. Agora, se a gente ficar só xingando, a gente vai tirar da gente o pior. E vamos tirar o foco também de algumas coisas. Você falou, bom, o que eu vou fazer? Vou ficar remoendo isso? Ou vou fazer o meu pensamento para que ele possa receber, não é? Todas essas vibrações de fortalecimento, para que ele fique bem. E você já deu, é isso mesmo, né? É o que a gente, essa é a postura, né, que a gente tem que tomar para cuidar desse mundo que está que a gente cria, né? Nosso pensamento, o Numa céu ou o próxima inferno encarnação, próprio, né? na próxima encarnação eu não quero vir como jornalista, tá? Eu não quero nascer no Brasil. Não, no Brasil até acho que vai estar melhor. Oh, meu Deus. Aqui é o lugar do jeitinho, né? Todo mundo quer levar vantagem em cima de todo mundo. Então, mas não vai ser assim. Por aí, né? Então, assim, isso é uma brincadeira, né? Porque eu acho que o jornalismo tem vários problemas, né? Eu vivo nele há 40 e poucos anos, né? Então, eu acho que eu preferia ter sido médico, tá? Mas não era a minha, eu acho que não foi isso que eu combinei, né? Então, O que a gente tem que fazer? Dentro de cada um, fazer o melhor. Se cada um fizer o melhor, todo lugar do mundo vai ser um lugar maravilhoso para se morar, que é o que vai ser desse mundo regenerado. Todo lugar vai ser bom. Né? E a gente tem que começar fazendo isso no nosso mundo íntimo. E daí a gente vai indo ao nosso redor. Esse é o grande desafio, né, do crescimento, da evolução. É que a gente fica querendo mudar os outros, né? Ao invés de mudar a gente. A gente não vai mudar o mundo mudando o outro, a gente vai mudar o mundo se mudando. Porque a pessoa só vai mudar quando ela vê que a gente muda. Quando a gente mudou, a gente inspira outra pessoa. Desculpa, eu gostei do que o Gabriel falou. É isso mesmo. Mas essa ideia é minha não, é de... Sei lá, todos bem. os palestrantes que vão no centro que eu ouço falando isso. Tudo bem, mas você guardou, né? Você guardou. Esse me lembrou também aquele filme A Corrente do Bem. Não sei se vocês assistiram. É um filme muito lindo. Assistam. Que a gente vê assim, o que é o bom exemplo, o que é capaz de fazer. Um que ajuda o outro, vai ajudando o outro, aí quando vai ver, tá todo mundo um ajudando o outro. Exatamente. Muito bonito. Vale a pena assistir. Preparem-se para chorar, mas é bom. Eu não choro. Eu choro pouco também. Nossa, eu choro um montão, velho. Eu chorei com Forrest Gump, cara. Na cena que o Bubba morre, é triste. Gente, Beth tá quietinha, Cristina tá quietinha. Hoje só ouvindo para aprender. Eu tinha falado, eu cheguei a falar, mas o meu microfone estava desligado, então vocês não me ouviram. Então repete. Não, agora já passou tudo, né? Já. Ah, Eu respondi um monte de coisa, mas estava Não passou ainda, não. agora. Eu ativei agora, mas tudo bem. Mas eu prefiro não falar mesmo. Eu prefiro ouvir, porque eu ouço muitas coisas boas de vocês.
Ah, mas você também fala muita coisa boa. Olha o exemplo do cara lá, hein? Não tem que guardar pra gente, a gente tem que falar, dividir com os outros. Bom, se alguém... Conhecimento existe para ser compartilhado, né? Aí. Então, na semana que vem é o capítulo 6. Então, aí a gente vai... Deixa eu lembrar aqui, porque eu já estou... Eles vão estar lá com... Vai falar dos ovoides, né? Vai falar de perispírito, vai falar da mente, vai falar da vida física. Ixi, bastante coisa, né? Para gente estudar. Mas eu prometo que eu já vou pôr logo, não vou me esquecer de colocar as questões. Que eu pus tão em cima da hora. Alguém tem Eu algum estava comentário? pensando, né? Do passado que a aula passada que eu não participei, né? Aí eu estava assistindo e vi que vocês falaram dos gnomos. Eu falei, gente, se os gnomos existem, tudo pode Pois acontecer. Nunca pensei, eu também nunca pensei. Gente, eu fiquei que passada. Existe. Pois eu também não imaginava que existisse. Não, eu também nem imaginar. Assim, a gente Nossa. sabe, né, de filmes, de Xuxa, né, que fala de gnomo, né? Mas Estamos entre a elementais, né? gente, assim, entre o grupo, né, espírita, falar em gnomo, eu falei, gente, Na verdade, a gente chama assim, Então, são os elementais, são os espíritos elementais, são os elementais da natureza. Interessante. Não eu é? achei bonitinho. Ai, você vê quanta Vou fazer coisa uma que a gente tem que pergunta. ler, né, para estudar. Nossa, e quanta coisa a gente vai descobrir ainda que a gente nem imagina. Pois é. Deixa eu fazer uma imaginava. pergunta. Nesse estágio que a gente está, vocês ficaram mais sensíveis? Sentir mais emoção, sentir mais presença, alguma coisa assim? Eu fiquei. Qualquer coisa eu choro. Agora estou pior ainda. Sim, de entrar num ambiente, sentir um ambiente muito carregado, sentir um ambiente feliz, sentir, sabe? Muitas vezes eu sinto fico também. olhando pela janela, assim, na casa das pessoas, sentindo cada ambiente, assim, me traz uma felicidade ficar olhando pela janela, como se eu estivesse livre. É verdade. Às vezes você olha a gotinha da chuva andando no vidro, assim, você começa... Não é? São coisas que às vezes a gente nem ligava antigamente. Agora você liga para qualquer coisinha diferente. Achei que era só eu. Não. Nossa, cada coisa... A natureza é maravilhosa. O nosso corpo, você corta aqui, de repente, passa uns dias, já está perfeito de novo. Não é? Eu estou reparando em muitas coisas que eu nunca liguei. É isso que eu queria falar. Eu vivendo a vida de tempos verdade. Né? atrás, então, a minha vida, que eu já vivi muito mais do que vocês. Gente, eu deixei passar tanta coisa que eu não imaginava que era tão importante e era. Você nunca reparou, né? Agora você está reparando no detalhe. Nunca reparei. Agora eu sei que era importante. Muita coisa. Muita coisa. Verdade. Coisas que eu nunca liguei, né? É verdade. Você, como diz, passou, né? Mas é. Importante, né? Que bom, né, que estamos aprendendo. Esse é o objetivo. Nossa, eu mudei bastante, muito. Vocês nem imaginam. Como eu tô doce, viu? Você sempre foi. Agradece, né, Beth? Meu apelido quando eu era pequena era pinga-fogo. Então eu sempre fui uma pimentinha. Agora eu tô tão doce. Então pimentinha de cheiro. É verdade, tô boazinha agora. Humana, boazinha. Nossa. Então, não o suficiente, mas a gente vai mudando bastante. Muito. Esse é o nosso objetivo, né? A autotransformação. Olha aí, estamos fazendo. Que bom. Nossa, muito, nossa. Agora, uma coisa eu tenho de bom, eu sou muito positiva. Eu não fico doente, porque eu não curto essas coisas, não, sabe? Não tomo remédio, estou saudável. Tenho pensamentos maravilhosos com relação a isso. Nossa, não gosto que as pessoas fiquem negativas, sempre aconselho diferente. Falo muito para as minhas filhas. Ai, porque o Vinícius faz não sei o quê, o neto.
falo, você está antecipando, ele não está fazendo nada, você fica sentindo que vai para o barzinho ou vai não sei o quê, sei lá, que nem foi ainda para o barzinho, se for para o barzinho, vai beber, sabe? Fica Sofrendo por anunciando, antecedência, né? na frente da carroça. Se preocupar é sofrer em dobro. Nossa, como sofre, meu Deus do céu, como ela sofre. E eu falo muito calma para ela, ela parece que está mudando também. Se bem que ela também está indo no centro, né? Ela está indo lá também. As duas, né? As duas. Ave Maria, mas eu sou muito assim, acontecem as coisas, gente, vai dar tudo certo. Eu boto tão na cabeça que dá certo, que dá mais do que certo. Parece que eu tenho uma sorte grande, porque realmente, se você tiver fé, a coisa acontece. Nossa, mas eu tenho mesmo, nossa, o poder do pensamento. Aconteceu uma coisa comigo outro dia, deixa eu perguntar. Eu dormi e eu acho que eu acordei. E eu queria me mexer, eu não conseguia me mexer. Paralisia do sono? Eu achava que eu estava acordada, eu estava dormindo, não sei, acho que eu estava dormindo, eu estava acordada, mas eu queria me mexer e eu não conseguia me mexer. O que é isso? Quer explicar, Graça? Hã? Eu estou escutando, mas eu também já senti isso, mas eu não sei do que é, não. Olha, Paralisia, já ouvi falar. não, eu já perguntei uma vez, assim, que às vezes você está dormindo e ao mesmo tempo, assim, parece que você está sonhando, mas você não está sonhando, você quer abrir o olho, você quer se mexer e você está preso na cama, não é? É aquela sensação do desdobramento, na verdade, você está meio que em desdobrado, teu perispírito se afastou do seu corpo e você está naquela sensação de semiconsciência. Você está pensando, sentindo, mas o teu corpo não está reagindo, porque está deslocado. Exatamente. É horrível. Uma sensação horrível. É horrível. Da última vez que eu tive, eu não conseguia abrir o olho. Aí eu ficava pensando bem forte, abri o olho, eu conseguia abrir por um segundo e ele fechava. É horrível. Nossa, é horrível. Isso é horrível mesmo. É uma sensação eu senti muito essa semana isso. A minha vizinha, que também é espírita, disse que ela perguntou lá no centro e falaram que ela estava semi-desdobrada, quer dizer, ela não tinha voltado completamente do corpo. Essa coisa que ainda não está encaixada. Não voltou totalmente, sei lá. Eu estava meio lá, meio cá. Ave Maria, mas foi assim um sono bem profundo até. Engraçado. Nunca tinha sentido, não. Isso não é frequente, ainda bem. Ui, é muito ruim. Não, primeira vez, única vez. Agora, uma coisa que eu sinto de vez em quando é cheiro de flores. Nossa, como eu sinto. Aquele cheiro de flores, assim, nossa, uma delícia. Que coisa boa, né? Sinto. E outro dia, foi ao contrário, eu senti cheiro de cigarro. Muito forte. Mas não era nenhum vizinho, não? Não, não era. Não era porque a Silvia estava perto de mim e eu falei, nossa, que cheiro de cigarro, meu Deus do céu. Ela falou, ela não sentiu, mas alguma coisa era, né, de ruim. Faz uma prece nessa falei, hora e vai passar, vai... o ambiente. Tudo que acontece estranho, eu já vou para a minha oração. É isso mesmo. E a Deus quiser entrar numa faixa luminosa. É isso mesmo. Mas é isso. Bem, olha, falamos tanto, alguém gostaria de fazer as vibrações hoje? Já esgotei minhas falas. Já. Puxa vida, essa foi boa hoje. Nossa. É você, minha filha. Não, mas já falei demais. E quando que a gente vai saber do Divaldo, hein? Não sei. Eu entrei no site para ver alguma coisa, não fala nada, né? Acho que não. Vai dar certo. Vai sim, vamos vibrar, né?
Uhum. Bom, então nós te agradecemos, Senhor, por este encontro, por essa troca de informações. Agradecemos o amparo dos amigos queridos, do nosso mentor espiritual, do nosso querido Pai João. Nós vamos rogando a Deus que envolva cada um de nós nessas vibrações de fortalecimento e equilíbrio, que possamos perseverar no aprendizado dos ensinamentos, das leis divinas, dos ensinamentos dessa doutrina consoladora, esclarecedora e libertadora, que possamos assim perseverar nesse propósito do autoconhecimento, da nossa autotransformação, do autoamor, dessa vivência, dessas leis, aprendendo, Senhor, a viver com dignidade, a fazer o nosso melhor, a tentar tantas vezes quantas forem necessárias, a nos perdoar, a nos acolher, que possamos, Senhor, sermos úteis nas nossas horas de repouso, que todos nós possamos ser conduzidos às escolas do plano espiritual para darmos continuidade a esse aprendizado, que possamos ser úteis naquilo que for possível, enquanto esses amigos queridos velam pelo nosso corpo, enquanto o nosso corpo se restabelece organicamente. E assim, agradecendo a presença de todos esses amigos, rogando a Deus que o nosso planeta seja envolto nessa cúpula de amor, de luz e de paz, que a saúde possa ser levada a todos os doentes, que o discernimento possa ser levado a todas as mentes e corações. Vamos vibrando em especial a todas essas pessoas que se comprazem no mal, que disseminam essas notícias falsas, que disseminam a discórdia, para que o bem possa se sobressair, Senhor, para que as ações do bem possam ser mais divulgadas, para que assim os corações se conectem com o amparo divino, para que possamos formar essa egrégora do bem, do amor, da esperança e da harmonia. Que todos tenhamos uma semana abençoada e que na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estejamos aqui reunidos para mais um dia de estudo, de aprendizado. Que assim seja. Obrigada.